Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 107 de língua portuguesa para o 7º ano. E nessa aula nós vamos aprender o que são os pronomes indefinidos, né? Nós já aprendemos alguns tipos de pronomes em aulas passadas e hoje nós vamos definir o que são pronomes indefinidos, quais são eles, para que serve, como utilizar, enfim, tá? E os objetivos são compreender, então, quais são os pronomes indefinidos, conhecer os principais pronomes indefinidos e utilizá-los, né, corretamente no dia a dia, lá no texto, na frase, enfim. Peguem lá o caderninho de vocês, pessoal, põem lá na matéria de português o assunto da aula, né, pronomes indefinidos, deixa o lápis, a caneta, a borrachinha lá do lado, para vocês anotarem. Eu peço também que quem tiver uma régua, separe, tá, para nós fazermos depois um quadro com os pronomes indefinidos. Caso vocês não tenham régua, não tem problema, dá para fazer o quadro ali com as linhas do caderno mesmo, tá bom? Mas quem tiver pode separar junto a régua para a aula de hoje. Lápis, caneta, borracha e uma réguinha, tá? Então, o que são pronomes indefinidos, né? O que são pronomes nós já aprendemos, que são aquelas palavras que servem para substituir ou acompanhar substantivos lá no texto e na frase, a fim de evitar uma repetição desnecessária. E agora, o que é o pronome indefinido? Então, o pronome vai ter essa função também de substituir ou acompanhar um substantivo para evitar a repetição, mas ele vai ser indefinido, né? Ele não tem uma definição. Eu não vou saber precisar com exatidão a quem ou ao que esse pronome se refere. Ele faz também referência à terceira pessoa do discurso de forma vaga e indefinida. Olhem os exemplos. Alguém pode explicar o que aconteceu? Vocês vejam que essa palavrinha em destaque, o alguém, que a prof está dizendo para vocês que é um pronome indefinido, está substituindo o nome de quem eu quero saber o que aconteceu. Mas esse alguém, ele é indefinido, eu não sei quem é, perceberam? Então, isso é um pronome indefinido. Ele se refere à terceira pessoa de discurso, ele ou ela, ou pode ser plural, eles ou elas, como é o caso do todos, que se refere a eles, mas é uma forma indefinida, eu não sei com exatidão quem ou o que é, né? Então, esse é o pronome indefinido. A palavra vai substituir ou acompanhar um substantivo de modo a evitar a repetição, mas ele vai ser uma forma indefinida, fazendo referência à terceira pessoa do discurso, que é ele ou ela, eles ou elas, tá? Então, ao segundo exemplo. Todos ficaram felizes com a tua chegada. Esse todos está substituindo o nome de quem ficou feliz, mas eu não sei exatamente quem é esse todos, né? Então, por isso ele é indefinido. Qualquer um serve. Vamos dizer, qualquer um serve para vir aqui me ajudar, né? Eu não estou definindo exatamente quem que eu quero que venha me auxiliar, né? Qualquer um. Então, é uma forma indefinida de nomear algo ou alguém, né? Substituindo esse substantivo para evitar a repetição. Eu não sei, nós não sabemos com exatidão a quem ou ao que esse pronome se refere. Por isso, ele é indefinido, tá? É bom nós sabermos o seguinte, que os pronomes indefinidos, eles podem ser pronomes indefinidos substantivos, eles podem agir como substantivos, eles podem também ser pronomes indefinidos adjetivos, eles podem agir como adjetivos ou como substantivos. Aqui nos primeiros 3 exemplos, a prof vai mostrar para vocês como eles estão agindo como pronomes indefinidos adjetivos. Olhem só.
tem razão em certas coisas. Eu digo assim para você, ó, tem razão em certas coisas. O certas é o pronome, porque ele está substituindo o nome daquilo que você tem razão, né? Mas, ao mesmo tempo, esse certas, ele é um pronome indefinido que caracteriza o substantivo coisas. Ele dá uma característica para as coisas, é certas coisas só, não é tudo, né? Então, eu digo que ele é um pronome indefinido adjetivo. Ele age como adjetivo do substantivo coisas, ao mesmo tempo que ele substitui o nome das coisas que você tem razão. Mas não é de tudo, é só de certas coisas. Estão vendo por que ele é adjetivo? Cada pessoa tem suas manias. Quando eu digo cada pessoa tem suas manias, esse cada aqui, ele está caracterizando o substantivo pessoa, ao mesmo tempo que ele está substituindo um substantivo. Então, ele é um pronome indefinido, né? Eu não sei com exatidão quais são as pessoas que têm as suas manias, quais que não têm, mas ele é um pronome indefinido porque não se define e, ao mesmo tempo, é adjetivo porque ele caracteriza o substantivo pessoa, né? Outro exemplo, plural agora, ó. Alguns alunos se esforçam mais que outros. Aqui tem dois, o outros e o alguns. Vejam que tanto o pronome indefinido alguns alunos quanto o pronome outros é um pronome indefinido. Eu não sei com exatidão quais são os alunos que se esforçam mais que outros que se esforçam menos, né? Por isso são pronomes indefinidos, esse alguns e esse outros. Ao mesmo tempo que ele é um pronome indefinido, ele está caracterizando, ele está dando característica para o substantivo alunos. Então, ele é um pronome indefinido adjetivo. Mas, primeiramente, compreendam que certas, cada, alguns e outros são pronomes indefinidos porque substituem algo que eu não sei com exatidão quem é ou o que é, né? Aqui a prof trouxe pronomes indefinidos substantivos, que eles agem como substantivos. Eles agem nomeando algo, mas esse algo é indefinido. Vejam só os 3 exemplos. Ninguém pode me obrigar a fazer isso. O pronome ninguém, ele está nomeando quem não pode me obrigar a fazer isso, mas eu não sei quem é. Perceberam? Mas ele age como substantivo. Ele está no lugar do nome de algo ou de alguém. Tá? Que tal se alguém me ajudasse? Novamente, ó, alguém. Eu sei quem? Não, é indefinido. Mas ele age como substantivo, porque está no lugar do nome de alguma coisa, de alguém, né? Ele tem algo para você. Novamente, ó, o algo é um pronome indefinido porque eu não sei o que é, mas é o nome de alguma coisa que a pessoa tem, né? Não quero nada dele. Novamente, ó, o nada age como substantivo, nomeando alguma coisa, mas que a gente não tem exatidão, né? Não tem certeza, precisão do que é. Então, isso são pronomes indefinidos. Eles podem agir como adjetivos de substantivos, como nós já vimos, ó. Certas era a característica das coisas, cada era a característica da pessoa, alguns e outros característica dos alunos. E o pronome indefinido pode agir também como substantivo, tá? Nomeando coisas, tá bom? Então, anotem lá, né, para vocês terem bem certinho essas duas diferenças. Aqui ele está agindo como substantivos, nomeando coisas, mas essas coisas, ou esse quem é indefinido, tá bom? Classificação dos pronomes indefinidos. Vocês já perceberam que alguns têm plural ali, como a prof usou, e outros não têm plural, né? Então, os pronomes indefinidos, eles podem ser variáveis, aqueles que vão sofrer mudança quanto ao gênero, eles podem ser masculinos ou femininos,
Quanto ao número, pode ter plural e pode ter singular. E tem também os pronomes indefinidos invariáveis. São aqueles que não mudam. É uma forma só no singular, não vai para o plural, não vai para o masculino nem para o feminino. É uma forma só, tá? Aqui, ó, que eu pedi para vocês, se vocês tiverem a régua na mão, que vocês façam esse quadrinho lá no caderno e anotem, né, esses pronomes indefinidos variáveis e estes invariáveis. E como eu disse para vocês, se vocês não têm régua, não tem problema, né? Usa a linha do caderno para anotar, só faz um traço no meio, que dá para fazer perfeitamente sem a régua também, né? Então, olhem só, os variáveis, como a prof disse, ó, eles podem mudar para o plural, mudando de número, ou para o masculino, para o feminino, mudando de gênero, ó. Alguma, mudei de gênero, alguns, algumas, mudei de número, né? Agora o alguém, por exemplo, ó, o pronome indefinido alguém é invariável, não tem plural, né? Não tem masculino e feminino, porque alguém pode ser homem ou mulher, por exemplo, né? Então ele é invariável, tá? Nenhum e nenhuns, nenhuma e nenhumas, ó, mudei. Quanto ao número, plural e singular, quanto ao gênero. Tudo é bom nesse cardápio, por exemplo. Vou me referir tanto a palavras masculinas quanto a palavras femininas, né? Não tem mudança de gênero e não tem plural também, tá? Todo e todos, toda e todas, ó, novamente a mudança. Outrem é uma forma antiga, eu coloquei, né? Hoje a gente quase não utiliza mais, mas se vocês pegarem textos antigos tem, tá? Outro e outros, esse tem flexão, ó. Outra e outras, né? Mudou. Algo é invariável, algo está errado, por exemplo. É um pronome indefinido, eu não sei exatamente o que está errado, né? E não tem mudança, ó. Muito e muitos, muita e muitas, mudou. Cada um, por exemplo, vai sentar no lugar de sempre, lá na sala de aula. Não tem mudança, né, de gênero, tanto meninos quanto meninas, não tem plural. Pouco e poucos, pouca e poucas, sofreu mudança. Ó, o mais aqui, né, invariável, certo e certos, certa e certas, variável, sofreu flexão. Ninguém, invariável, não tem plural, né? E também não tem mudança de gênero. E aqui tem mais alguns, vocês podem completar a tabelinha lá também, né? Os variáveis estão sempre nessa coluna, os invariáveis estão nessa coluna. Aqui ficou 3 espaços que não tem mais, não tem problema, pode deixar assim lá no de vocês também, tá? Então, ó, os variáveis, tanto e tantos, tanta e tantas, estão vendo? Não mudou de gênero e de número? Quanto e quantos, quanta e quantas, né? Sempre tem masculino e feminino, plural e singular, todos eles, tá? E esses aqui são invariáveis, não vai mudar, menos, demais e nada, tá bom? Se vocês quiserem abrir o documento lá que tem no site, no Educa Mais, em PDF, para vocês anotarem, é bom também. De repente é ruim de copiar do slide, pode abrir lá no documento em PDF. Ou pausa um pouquinho o vídeo, anota para ter completinha a tabela lá no caderno. Vai precisar para vocês fazerem a atividade, né? Para vocês pesquisarem quais são os pronomes indefinidos, tanto os variáveis quanto os invariáveis, tá? E aqui a prof deixou mais algumas frases com exemplos de pronomes indefinidos. Seja quem for meu adversário, vou enfrentar o desafio. Vejam que o quem, ó, é uma indefinição de quem é, né? Por isso é um pronome indefinido. Qualquer um pode se inscrever para o sorteio, ó, qualquer um, não sei, não estou definindo com exatidão quem pode. Alguém vai te ajudar mais tarde, novamente uma indefinição de quem, né? Certos erros nos trazem o caminho para decisões certas. Certos erros, mas eu não sei quais, ó, né? Indefinido. Todos ganharão uma lembrancinha. Não estou definindo quem são esses todos, né? É uma forma vaga de referência a algo ou a alguém, por isso é um pronome indefinido.
E aqui a prof trouxe uma tirinha no qual a gente vê o uso dos pronomes indefinidos, exatamente com a função de indefinição. Então, olha só, o Calvin e o Haroldo estão aí conversando, né? E nós temos a primeira fala. Olha, alguém colocou cimento novo. Estão vendo o quadrado aqui da calçada? Tá lá o cimento fresquinho, lisinho, né? Ele olha, alguém colocou o cimento novo. Eu sei quem foi que pôs o cimento lá? Não sei, ó. O alguém é um pronome indefinido. Não sabemos quem foi. Alguém fez, agora quem? Não sei. Aí ele cochicha na orelha, né? Não tem ninguém olhando? A gente poderia escrever nossos nomes, ou deixar nossas mãos, ou alguma outra coisa. Olha a expressão na terceira cena. É ou alguma outra coisa. E esse ou alguma outra coisa está entre aspas. Que será que é esse ou alguma outra coisa? Olha a última tirinha. Acho melhor acharmos uma mangueira logo. Olha só o que aconteceu. Não achei que isso fosse secar tão rápido. Aprontaram lá no cimento. Não colocaram só os nomes, nem as mãos, né? Fizeram bem mais lá no cimento fresco. Perceberam o uso dos pronomes indefinidos? Aqui eu separei eles, né? O alguém, lá na primeira tirinha que eu já falei. Nós não sabemos quem colocou o cimento fresco. Ou ninguém, quando ele diz assim, não tem ninguém olhando, a gente não sabe quem é esse ninguém que pode ou não estar olhando, né? É um pronome indefinido. E quando ele diz aqui, ó, alguma coisa diferente pode ser feito, esse alguma coisa, a gente não sabe o que é e não sabe nem direito até a última cena. A gente só vê que eles estão todos sujos de cimento, né? As pernas, até o bumbum, o rabo ali, tudo cheio de cimento fresco, né? Esse alguma outra coisa é um pronome indefinido. Eles não sabiam direito ainda o que eles poderiam fazer de diferente lá no cimento fresco, tá? Então, o que são os pronomes indefinidos? Vamos revisar. Aqueles que fazem a definição vaga de algo, né? E se referem à terceira pessoa do discurso. Ele ou ela, eles ou elas. Temos os variáveis, os que mudam, né? De gênero, ou para o masculino, ou para o feminino, de número, plural ou singular, e os invariáveis que são sempre iguais, que não modificam, não tem flexão lá na frase, tá bom? Muito obrigada pela atenção, nós finalizamos a aula com essa revisão. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, revejam, né? E não esqueçam de fazer atividades sobre esse assunto, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.